Amigas, amigos, caros internautas, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é José Luiz Dias e estou aqui representando as Casas Espíritas do Guará e da Colônia Agrícola Vicente Pires, e também representando o Centro Espírita André Luiz, que é a casa a qual pertenço, que completou, neste ano, 60 anos de existência, no dia 1º de outubro, e que tem como presidente o senhor Antônio Vilela, que foi o fundador dessa casa há 60 anos atrás. Essa live compõe um dos eventos do mês espírita, que acontece sempre no mês de outubro, realizado pela Federação Espírita do Distrito Federal. O tema central deste ano é o Evangelho Redivivo. O tema do nosso evento de hoje, que está sendo coordenado pela CRE9 em parceria com a CRE10, o tema é o Evangelho e o Espiritismo no dia a dia, que será desenvolvido pelos expositores Carlos Campetti e Geraldo Campetti. Nesse momento, eu passo a palavra à minha parceira aqui do lado, a Giovânia, coordenadora do CRE10, que vai fazer as suas considerações e dar início aos nossos trabalhos. Boa tarde, queridos irmãos, internautas, todos que estão aí apostos a nos ouvirem, né? E que Deus nos abençoe neste evento. Eu me chamo Giovânia Soares, sou coordenadora da região do CRE10. O CRE10, nós temos 7 casas, as cidades que compõem o CRE10 são Candangolândia, Parkway, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo. Então, nós estamos aí com a disposição para fazermos esses trabalhos juntos, né? E vamos agora passar aí a palavra para o Zé. Não, nós vamos compor agora a sala, né, Zé? Então, nós vamos convidar os presidentes, né, para que eles estejam aqui conosco. É o Edmir primeiro, né? Vamos receber aí o Edmir, representando a CRE9, e a Nilvanda, que representam casos da CRE9. Eles podem se apresentar. Boa tarde, tudo bem? Um grande abraço a todos, esse abraço virtual, não menos afetuoso, né? Então, eu me chamo Edmir, sou presidente do Grupo Espírita Abrigo da Esperança. Estaremos aqui hoje nesse encontro maravilhoso, sem dúvida, de muito esclarecimento que será em relação à nossa querida doutrina espírita. Obrigado. Eu me chamo Nilvanda, boa tarde, um abraço a todos que estão nos assistindo neste momento. Atualmente, né, eu estou como presidente da OSFRAMA, Obras Sociais Fraternidade de Maria. É uma casa que fica localizada na QE 38, área especial número 6 do Guará 2. E ela foi fundada em 1988, tendo como seu fundador e idealizador, que ainda está no nosso plano físico, o senhor Luiz Gonzaga Guimarães. E quero aqui manifestar minha satisfação e minha gratidão de poder estar aqui representando a OSFRAMA. E dizer ao mesmo tempo, né, durante essa pandemia, lembrando esse momento que nós estamos vivendo, a nossa casa tem sido um lugar de socorro e orientação espiritual para todos que procuram a nossa casa. Então, nesta tarde maravilhosa que estamos aqui, eu quero expressar o nosso amor, pois o amor de Deus é Deus em amor. Que assim seja. Muita gratidão para todos. Então, nós vamos chamar agora os representantes das casas da CRE10, o Marcelo de Rosa, lá do Cantinho da Fé, e eu não sei se o Silvaldo entrou aí já, se estiver presente, já pode se apresentar. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui por um tema tão importante. Eu atualmente estou como presidente do Cantinho da Fé, que é uma casa espírita que fica na Candangolândia e que completou nessa semana que passou aí 41 anos de existência. Eu agradeço a todos pelo convite e espero que as bênçãos do Senhor estejam conosco aí para a noite de hoje. Noite e tarde.
Pode convidar a Ana Paula para a música. Ah, sim. Agora nós vamos trazer para cantar aí para nós a apresentação musical, a Ana Paula Lima no violino e o Jefferson Alves no teclado. As músicas são 2 músicas que eles vão apresentar. E eu perdi o script, Zé. Pode passar, Paulo, para que possa apresentar a Ana Paula e o Jefferson.
Então, depois desse banquete musical, agradecemos a nossos irmãos, Ana Paula no violino e o Jefferson no teclado, por esse momento maravilhoso que realmente nos deixou emocionado e com certeza já elevou no nosso ambiente para que possamos, nesse momento, convidar a nossa companheira de banda para fazer a nossa prece inicial. Na verdade, meus irmãos, esta música nos elevou. Elevamos os nossos pensamentos mais e mais agora, para sentirmos mais conectados com a presença do nosso amado Mestre Jesus e refletirmos um pouco sobre o tema, o Evangelho e o Espiritismo no dia a dia. Nesta abençoada tarde em que nos unimos, nossa luz, a luz de todos, das CREs 9 e 10 de Brasília, para realizarmos este seminário. Então, nesse sentido, meus queridos irmãos, que sentimos neste momento e pedimos, né, a presença dos nossos mentores e dos espíritos bons e amigos responsável pelo sucesso do nosso seminário, para que neste momento passem a nos intuir e, em especial, os nossos palestrantes, e que eles sejam, nesse momento, tocados pela presença divina. E a todos nós pedimos sabedoria, boas intuições e luz, para que tenhamos uma tarde harmoniosa e tranquila. E assim, harmonizados, com as energias e sentimentos de amor fraterno, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos num só coração, numa só mente e focados numa só direção, na direção do amor, da paz e da união. E assim, em teu nome, amado Mestre Jesus, damos continuidade no nosso seminário espírita e nesta tarde maravilhosa, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Ivana. Eu gostaria de saber do Paulo se nós podemos convidar o Paulo Maia para já participar aqui da nossa sala. Nós estamos aí com o Paulo Maia. Seja bem-vindo, Paulo. Já nós passamos a palavra, ok? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso meio espírita. Abraço a todos. Bom, dando continuidade, quero aproveitar esse momento ímpar em que nós estamos aqui, com certeza com as emoções já à flor da pele. Nós gostaríamos de fazer uma singela homenagem a um amigo, sabendo que ele não vai ficar vaidoso com essa homenagem, por isso nós estamos fazendo, um trabalhador incansável do movimento espírita brasileiro, do Distrito Federal, um amigo que tem nos ajudado, nos auxiliado bastante, e temos o prazer, a alegria de conviver com ele e ouvir dele a sua experiência e juntos, trabalharmos juntos, colocando aqui na nossa região, né, o nosso trabalho do movimento espírita. É escritor, é professor, é palestrante, e ele é um dos mentores, né, um dos iniciadores da Semana do Guará, e também é o fundador do Encontro de Coordenadores Espíritas do Guará. E é uma alegria muito grande para nós aqui, né, da CRE9, de todos os trabalhadores, e gostaria de demonstrar para você, amigo Valdeir, a nossa profunda gratidão por tempo dedicado ao movimento espírita aqui na região do Guará. Então, meu amigo, um grande abraço para você e está com você as suas palavras para você fazer as suas recomendações, as suas orientações. Obrigado, amigo José Luiz. Você também tem sido um esteio muito significativo, muito importante aqui no Movimento Espírita do Guará. A todos
o nosso abraço, o nosso agradecimento por estarem conosco mais uma vez, desde o ano de 2005, quando se deu a primeira Semana Espírita do Guará. E naquela época faziam parte, ou eram presidentes, né, do GEAI, o Edmir Freitas, que ainda está conosco aqui, ó. E eu acho interessante que ele não envelhece, né? O Getúlio Ivan Carreira era o presidente do CETAL, né, do Tempo do Amor Universal, já desencarnado e muito cooperou conosco. A Maria Auxiliadora, que é a dona Dorinha, lá do CEAL, foi muitos anos presidente lá e acho que ainda continua colaborando, mesmo de forma virtual. E a ela devemos muito também no movimento espírita aqui do Guará. A Nilvanda da Silva Alves Lima, que está conosco, também era na época presidente da OSFRAMA e contamos com ela naquela época para fazermos a primeira Semana Espírita do Guará. E eu era presidente do GECAM. E como estamos acostumados a lidar com o invisível, né? Já há muitos anos, todos nós, então essa Covid-19, que é invisível, ela não nos impediu de continuarmos atuando na divulgação da doutrina consoladora. E graças a ele, ao Covid, crescemos em direção jamais imaginada. Principalmente eu, adquirindo novos conhecimentos e praticando técnicas que creio eu comuns no plano espiritual. Então eu já estou até me preparando para quando chegar lá já saber como lidar com as coisas, né? Então aqui estamos todos com a mesma disposição de sempre e isso é admirável. É admirável, né? Não houve esfriamento de ninguém. Então, devemos lembrar que live, que é o que nós estamos fazendo, e eu tenho um dicionário de inglês e português aqui, velhinho, aí eu fui lá, né, me instruir, e live, como adjetivo, tem também o sentido de viver, de estar e ser ativo. Veja só. Então, estamos aqui vivendo e sendo ativos, vivendo a fraternidade e sendo ativos na divulgação do Evangelho redivivo. Então, o Covid, invisível, mas como eu já disse, nós estamos habituados a lidar com esse invisível, né? Não nos esfriou, não nos esmureceu. E que nós continuemos abraçando-nos virtualmente até que possamos, então, nos abraçar fisicamente, trocarmos calor, sentimentos, emoções, tal como antes. Provavelmente alguma coisa vai mudar nas nossas vidas, mas o sentimento de carinho, de amor, de fraternidade, esse somente está crescendo. É o que nós temos a dizer a todos, agradecemos esta oportunidade e ficamos particularmente muito felizes agradecendo a José Luiz Dias, porque está à frente da organização dessa semana e que tem demonstrado realmente competência, carinho e amor por esse tema, por esse evento. Muita paz a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora você desliga o seu microfone. É isso. Realmente é uma alegria, uma satisfação tê-lo conosco, né? Você é uma pessoa que realmente nos dá muita força para o trabalho. Obrigado, então, mais uma vez. Vamos passar a palavra agora para o Paulo Maia, que é o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal e coordena esse mês espírita. Está com você, Paulo, a palavra. Com o microfone. Está sem som. Boa tarde a todos. Alegria imensa estar aqui, vendo amigos
vendo amigos tão queridos, pessoas que nos inspiraram, que nos ajudaram e colaboram conosco na divulgação da doutrina espírita. Zé Luiz, firme e forte aí, Giovânia, Edmir, Nivalda, Marcelo, e sei que vocês representam tantos outros companheiros que se revezam na colaboração, no trabalho, é muito bom. E fico mais feliz de ver ainda que não é qualquer convidezinha que vai impedir a gente de trabalhar, né? Ou seja, rapidamente nos reinventamos, rapidamente tornamos a doutrina até mais acessível do que estava antes a todos. E por que não falar do nosso companheiro que tanto ajuda no Guará, que é o Valdeir, mas eu vou dizer que é uma injustiça falar que ele ajuda o Guará, porque o Valdeir tem sido companheiro de muitos anos em todo o movimento espírita. Ele tem uma certa responsabilidade por estarmos aqui, quando jovens, né, trabalhamos em cursos juntos, e aí alimentamos o ideal, e ele sempre foi uma pessoa que estimulou, que colaborou, não só a mim, como a tantos outros. Então, eu fico muito feliz de vê-lo ainda na ativa, e sempre digo, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, né? Também eu mando meu abraço para o senhor Luiz Gonzaga, para o senhor Vilela, que não está aqui conosco, mas que também são lideranças, que colaborou bastante com a construção do movimento espírita, o Alide, e tantos outros, né? Se formos falar nomes, são muitos nomes de colaboradores que mantêm o trabalho ativo. Todos sabem aqui que manter uma casa, manter uma atividade não é algo simples. É lidar com as dificuldades do mundo e também com as dificuldades do trabalho espiritual, que embora haja uma assistência muito grande, a gente sempre encontra pessoas que às vezes não querem que essa luz brilhe para todos. Então, Zé, parabéns por chegarmos até aqui, parabéns por ter conseguido agregar, congregar as pessoas em torno desse mesmo ideal. O mês espírita é um mês que merece realmente esse destaque, e ver que ele está alcançando tantos corações, tem acompanhado aqui já nas as lives que tem acontecido pelo mês espírita, muita gente recebendo aí, participando, até quem não é espírita, passa pela internet, vê um link compartilhado, está acessando, isso é muito bom. Então, gratidão a todos vocês, e a quem nos está assistindo, o pessoal que está aqui acompanhando, alguns com palavras carinhosas, né, de reconhecimento, então, vamos juntos aqui manter essa vibração, manter essa luz, que agora o centro não se restringe às construções físicas de nossa casa, mas sim agora é uma grande rede que se une aos trabalhadores do Cristo. Muita paz, Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Paulo, pelas suas palavras. Sabemos também do seu esforço em manter essa chama sempre acesa, né? Então, muito obrigado e até pela oportunidade que vocês nos têm dado aí de trabalhar. Muito obrigado. Nós vamos agora continuar, né, Giovana? Vamos apresentar agora, então, o vídeo das casas espíritas, não é isso? Sim. Agora vamos pedir para projetar, né, o vídeo das casas.
Parabenizamos aí a Gabriele Nunes, a nossa querida Gabi, pela arte, pelo trabalho que ela faz com tanto carinho, com tanto amor, né? E consegue também nos deixar também emocionados de ver, né, Valdeir? A gente fica feliz de ver tudo isso. Nós vamos, então, antes de chamar os nossos expositores de hoje, nossos convidados, nós vamos apresentar a dinâmica do nosso seminário de hoje. Eu queria pedir ao Paulo que, em seguida, coloque também a Cleo para ela explicar a dinâmica do sorteio. Então, nós vamos ter, então, 40 minutos com os nossos expositores, que nós anunciamos, Carlos Campetti e Geraldo Campetti, e eles vão fazer pergunta um para o outro em relação ao nosso tema, né? Então, um faz a pergunta, o outro responde. Em seguida, o outro pode comentar a pergunta, então pode fazer uma outra pergunta, né? Foi uma dinâmica que foi feita aqui no André Luiz há um tempo atrás, nós achamos muito boa a dinâmica, e a Cleo sugeriu que fizéssemos também essa dinâmica hoje. Então, é assim, e durante 40 minutos eles vão fazer essa dinâmica. Depois desses 40 minutos, nós vamos abrir para as perguntas dos presidentes que quiserem fazer perguntas, podem fazer, e também as perguntas que virão do chat, né? A Cleo já está aí, Paulo? E aí nós vamos, então, pedir para a Cleo explicar como vai ser a dinâmica, porque cada pessoa que fizer uma pergunta vai receber presente. Não é isso, Cleo? Explica para nós, por favor. É isso aí, Zé. Boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Meu nome é Cleonice, eu sou a presidente hoje da Casa Espírita, Centro Espírita Vinha de Luz, né? Que fica no Vicente Pires, a casa mais nova da CRENOC, né? É uma alegria estar participando aqui pela primeira vez desse evento. Então, pessoal, gostaríamos de convidar todos vocês para fazerem perguntas aos nossos palestrantes, né? Os nossos convidados da noite de hoje, noite, tarde, né? Então, para isso, você pergunta, faz uma pergunta e ganha alguns livros, né? Que estão aí sendo disponibilizados aí na tela, né? Esses livros você podem buscar lá na FEDEP do Sudoeste. É importante dizer que as pessoas que moram aqui em Brasília conseguem ir até o Sudoeste para retirar esses livros. Temos aí 24 livros, que quem chegar primeiro pode escolher o livro de vocês, mas para isso, gostaríamos que vocês fizessem perguntas sobre o tema da noite de hoje, noite tarde de hoje. Aqui a gente colocou um QR Code que vocês podem posicionar a câmera de vocês, vai abrir um formulário bem simples, onde você vai colocar seu nome e sua pergunta. Os 30 primeiros, os 24 primeiros receberão, né, os livros que estão disponíveis lá na FEDEF do Sudoeste, a partir de segunda-feira, 9 da manhã. Então, vamos todos participar e ganhar esses livros. Obrigado, Zé, Giovanni. Léo, até que dia que eles podem pegar esses livros lá? Tem um prazo? Eles têm 15 dias para poder pegar esses livros. Então, a partir de segunda-feira, 9 da manhã, que é quando a FEDEF já funciona, de 9 às 16, de segunda a sábado. Eu estou reforçando que é na FEDEF do Sudoeste. Da FEDEF do Sudoeste. 9 às 16. Ok, então vamos fazer perguntas, né? Vamos fazer pergunta e eu vou estar de olho lá no formulário para ver quem são os 22 primeiros que vão fazer perguntas para que a gente possa estar aqui divulgando o nome dos sorteados no final do evento. Ok, então você volta depois, então. Beijo, obrigado. Beijo, tchau. Obrigada. Agora, eu gostaria de convidar os nossos expositores de hoje. Nosso querido amigo, irmão, de muita longa data, né, Geraldo? Geraldo Campetti e o Mano, né? Eles chamam o outro de Mano, né? Então, o Mano Carlos Campetti. Só lembrando que a gente tem a impressão aqui, né, que eu estou na minha casa, o resto, todo mundo está na casa do Paulo Sacerdote, né? A gente tem essa impressão, né? Mas o Carlos Campetti está lá em Barbado, lá no Caribe. Longe, né, Mano? Bem longe. E eles não estão atendendo o nosso convite, nós agradecemos muito, porque sabemos, né, da importância. O Carlos Campetti é um diretor da Federação Espírita Brasileira e é o diretor responsável pelo Evangelho Redigido Virtual, né, que nós temos aí trabalhando. E o Geraldo é vice-presidente da FEB também, né, Geraldo? Responsável pela parte editorial, né? Aqueles livros lá, maravilhosos lá, todos passam pelo seu olhar criterioso. Então, eu passaria para vocês a palavra agora, durante 40 minutos, onde vocês vão fazer pergunta um para o outro. Olha, pergunta difícil, tá? Esse negócio de plaqueiro, não. Pode perguntar. Então, tá com você a palavra.
Pode começar, mano. Os mais novos primeiros? Então vamos lá. Muito obrigado. Obrigado, querido Zé Luiz, amigo, né, de longa data, querido Valdeir, Paulo Maia, demais dirigentes aí das casas espíritas, do Guará 1, Guará 2, envolvidos aí num trabalho tão bonito. A gente se emociona, né, mano, quando a gente vê as imagens, vê os depoimentos, que coisa bonita, né? O movimento crescendo, o movimento se desenvolvendo, e a beleza do pessoal, né? Do trabalho, né? Que coisa linda. É uma satisfação muito grande, fico honrado aqui com o convite, nos sentimos muito bem, e é uma satisfação, né, nesta tarde, noitinha, a gente poder conversar um pouco. Obrigado, né, pela presença de todos que estão chegando aí, que já estão conosco, fazendo os seus cumprimentos, né. Nós vamos bater um papo aqui, vocês já vão preparando aí perguntas, né, mano? Boa tarde, mano, seja bem-vindo, querido. Boa tarde, Geraldo. Olha, as suas palavras são as minhas para todos vocês. Nosso agradecimento por estar nesse momento aqui juntos. A FEDEF, a Paulo Maia, Valdeir, todos esses companheiros, né? Vou ficar citando os nomes, eu não vou conseguir falar todo mundo. Muita paz para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos trabalhando, né, na continuidade dessa tarefa. E a nossa saudação fraterna e carinhosa a você que nos acompanha aí de casa, não é? Nesse momento da nossa live aqui, como o Valdeir pesquisou, não é? Vida. Muito bem. Ô, mano, então a gente podia começar por aí, já que nós vamos bater um papo, né? E os nossos amigos vão participando também, já com seus comentários, enfim. Tiver algum comentário, mesmo antes das perguntas, a gente já traz aqui com a nossa produção e vamos, né, destacando realmente para valorizar esse trabalho tão lindo de vocês. Ô, mano, queria lhe perguntar o seguinte, já que o Valdeir fez essa pesquisa, né, nós temos tanta gratidão ao Valdeir pelo trabalhador que é pioneiro, né, quanto aprendemos com ele e continuamos aprendendo, o que é a vida para você? O que significa a vida? A vida é uma bênção de Deus, nosso Pai, não é? É uma bênção de Deus, nosso Pai. A nossa vida é um ato de renúncia do nosso Criador em nosso favor. É uma bênção, a oportunidade de viver. E a gente fica muito agradecido ao Pai por isso. E quando a gente estuda o Espiritismo, vai se conscientizando daquilo que ele nos traz, que é o Evangelho apresentado para nós, não é? De maneira bem objetiva, clara, como Jesus o apresentou na sua época, mas agora sem as parábolas, né? Dessa maneira tão objetiva, nós entendemos e aquilo que Jesus colocou, o servo, ele cumpre a sua tarefa e no final do dia ele vai para sua casa, mas o filho permanece com o pai. Então nós somos filhos e precisamos aprender a permanecer com o pai sempre. Então a vida é gratidão, uma gratidão muito profunda mesmo, ao nosso pai, ao nosso Criador. Estava me recordando, Cal, que a Martins Peralva diz que, eu estou chamando assim na intimidade, né, mas é o meu mano querido, é tanto o irmão consanguíneo como também meu irmão espiritual, né? Ele é o primeiro, eu sou o último. Quando eu era criança eu achava que eu era o mais velho porque eu tinha nascido por último, né? Então eu devo muito a esse meu irmão aqui, falo de público. Ele depois chama a minha atenção ainda, porque não gostaria, de repente, que eu fizesse, eu não estou fazendo um elogio aqui, mas é, de fato, um estímulo do fundo do coração, a gratidão que eu tenho por tudo que eu recebi na minha infância e na minha adolescência e continuo recebendo até hoje. Orientação, essa segurança doutrinária, enfim, esse carinho, essa irmandade que nós temos. Mas, Geraldo, falta você dizer o que é a vida para você. A vida. Olha, eu vou recorrer aqui primeiro a Martins Peralva, né? Enquanto a Simone vai cumprimentando aí direto da Grande Florianópolis, né? Olha só, e tantos outros, sejam todos bem-vindos. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o Divino Poder organizou. É de fato uma bênção, né, Cal? Então, essa vida que é valor, que é imortalidade, que é doação, que é amor. Né? Vamos fazer aqui, ligado a esse nosso tema, que é a ideia nós falarmos aqui nesses 40 minutos que vão passar voando, sobre o Evangelho e o Espiritismo no dia a dia. Eu faço a primeira pergunta. O que significa o Evangelho de Jesus
em sua vida? Já que o Zé Luiz recomendou para a gente não fazer pergunta fácil, vamos começar com a pergunta que não é simples. Essa é bem complicadinha, né? O Geraldo elaborou umas perguntinhas um pouco assim, mas eu também vou dar o troco para ele, viu? Muito juntos. bom. Estamos juntos, mano. Bom, eu vou citar apenas algumas passagens rapidinhas, Geraldo, e aí a gente vai compondo esse significado. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida, e talvez eu tivesse 3, 4 anos, era o papai sentado na cama lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sendo analfabeto, ele conseguiu aprender com o tio Antônio, não é? Que era o irmão mais velho, a ler só para ele dizia, eu só sei ler para mim. E ele leu até o final, né, Geraldo? Uns 2 dias depois da desencarnação dele, eu subi e ainda encontrei lá em cima, onde ele ia, se sentava todos os dias para sua leitura diária. Eu encontrei o livrinho e o lápis das anotações dele ainda lá no lugar, não é? Então, essa é uma lembrança. Qual o significado do Evangelho na minha vida? O Evangelho, ele entrou no nosso coração pelo exemplo do nosso pai, não é? Esse é um ponto. O outro ponto, aí a gente dá um salto, foi quando eu tive a oportunidade de viver com a tia Rosária durante 1 ano, entre os 9 e 10 anos de idade, e ela, então, nos introduziu ao Evangelho no lar. Quando nós, pela primeira vez, participamos de um Evangelho no lar. O outro momento, não é, que é muito significativo para mim, é quando nós voltamos para casa e propusemos ao papai para iniciar o Evangelho no lar em casa. Eu sinto muita emoção por isso. E um momento muito significativo, Geraldo, que você vai me permitir lembrar, nós iniciamos o Evangelho, eu tinha 10 anos de idade, e o Geraldo estava com 4 anos. E 4 anos depois, pela primeira vez, o Geraldo estava com 8 anos, ele perguntou, eu posso comentar também? Com 12 anos depois, ele estava fazendo a primeira palestra no Centrinho Espírita que nós criamos lá na cidade onde a gente vivia. Então, são momentos marcantes do Evangelho na nossa vida. E o Evangelho, ele continua na nossa vida até hoje. Nós o lemos diariamente com a nossa pequena família hoje, que nós estamos só a Vera, eu e Daniel, mas nós lemos todos os dias o Evangelho. E o mais importante, Geraldo, que eu acredito, o que significa o Evangelho na nossa vida, é que ele é um rumo, ele é um norte, ele é uma orientação para onde nós precisamos ir e como nós precisamos fazer para chegar onde nós temos que chegar. Então é um roteiro, né? De vida. É um roteiro de vida. E Geraldo, eu posso fazer a segunda pergunta para você ou você quer comentar essa também? Não, pode fazer, que seu comentário tão bem, eu já fiquei emocionado logo de início, viu, mano? Uhum. E os amigos aí que nos perdoem, mas é que são... Evangelho é coração, não é? Com toda certeza. E para você, Geraldo, o que significa o Espiritismo na sua vida? Nossa, mano, o Espiritismo é tudo. Eu fico pensando assim, o que seria de mim e da minha própria vida sem o Espiritismo? Porque nós tivemos essa oportunidade de nascer num lar espírita, né? Que quando nós nascemos, o papai, ele já tinha se convertido ao Espiritismo por uma tia nossa, ou irmã, que tinha ficado obsidiado, né? E foi curada por um médium, né? Daqueles médiuns curadores. E quando foi se casar com a mamãe era católica, acabou aceitando, então nós já nascemos num berço espírita, né? Como se fala. E o Espiritismo é um norte como uma luz, né? Se o Evangelho de Jesus é um roteiro, né, cal de vida, o Espiritismo é essa luz que facilita nós caminharmos seguindo esse roteiro com segurança. Porque a gente tem aquela questão do entendimento, da compreensão, da fé raciocinada, não é? E a gente pode, assim... não só, por exemplo, ter a questão da inteligência, né, da compreensão que o Espiritismo nos faculta também, mas, sobretudo, a gente sentir aquela lição na nossa intimidade, refletir sobre ela e fazer aquele esforço da prática, da vivência,
Porque é nesse sentido que tudo conta, né, mano? Porque sem a prática, sem a vivência, nada tem sentido, né? Então, o Espiritismo, meu Deus do céu, o Espiritismo é tudo, eu diria. O Espiritismo é um farol, é uma luz, sabe, assim, que vai nos dando essa segurança na caminhada. O papaizinho também dizia, né, Cal? Olha, eu sou bruto até hoje, mas antes do Espiritismo era muito mais bruto. Então, realmente, o Espiritismo vai nos trazendo, né, aquela questão assim de um consolo, de um esclarecimento, de uma melhoria gradativa, né? Aos poucos a gente vai se melhorando, né? Com certeza. Quiser completar, mano, fique à vontade. Na hora que você estava falando, mano, eu me lembrei, não é, também de um ponto que foi muito significativo, quando você falou da mamãe que era católica, não é? Sim. É que quando nós iniciamos o evangelho no lar, a partir do primeiro dia que nós fizemos, ela nunca mais voltou à igreja, a não ser quando era convidada para casamento ou para batizado. Porque como o evangelho entrou em casa, ela não precisou mais ir à igreja. É tão interessante, né? O papai nunca impôs para ela, né? Mas ela tomou a decisão sozinha. Tomou. E é tão interessante, né, Cal, que a gente faz um paralelo hoje nessa pandemia que a gente está vivendo, que nós temos um retorno aos nossos lares, não é? Você vê, antes praticamente fazia o evangelho uma vez por semana, agora está fazendo o evangelho todo dia, né? É isso aí. Isso aí. Mas, Cal, vamos aqui para uma outra pergunta, não é? Sim. Para você, qual que é o ensino mais importante do Evangelho de Jesus? Olha, Geraldo, eu vou resumir naquilo que os sábios já disseram no passado, né, e que Jesus nos colocou. Se eu pudesse dizer com uma única palavra, eu diria amor. Lógico que no seu sentido profundo, e não essa palavra que as pessoas utilizam para qualquer coisa, não é? Mas o amor no seu sentido profundo. Então, o ensino mais importante que a gente pode encontrar no Evangelho é o caminho para a gente aprender a amar. E é tão importante, né, até onde eu pude descobrir, e logicamente que tem muito mais para a gente descobrir ainda, mano. A nossa condição limitada não nos deixa ver tudo naturalmente ainda. Mas me emociona muito quando a gente, examinando a doutrina espírita e examinando o ensinamento dos espíritos superiores, a gente chega à conclusão de que Jesus nos convidou, e não foi em vão, quando ele diz para que nós sejamos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. E Kardec vai examinar o assunto e ele vai dizer que é impossível, naturalmente, para que a criatura seja algum dia perfeito igual Deus é perfeito. E aí ele vai falar da caridade logo em seguida, dando-nos a chave, que foi do que Jesus estava falando de fato, quando ele tem todo um preâmbulo, é uma situação em que ele diz que a gente deve perdoar aqueles que nos ofendem, não amar os nossos inimigos, fazer todo bem àqueles que nos perseguem e caluniam. E aí ele vai dizer, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, nesse sentido. E a gente vai aprender com a espiritualidade superior que algum dia nós amaremos como Deus ama. E é nesse sentido que nós seremos perfeitos como Deus é perfeito. E seguiremos evoluindo sempre, não é? Sempre. Porque nunca chegaremos a alcançar a perfeição absoluta que é só de nosso Pai, não é? Como Kardec deixa isso muito claro. Mas é muito consolador. Então, eu acho que o maior ensinamento, Geraldo, de fato, do Evangelho é esse de nos ensinar esse caminho do amor. Você vê que toda a base do Evangelho, né, está exatamente nesse verbo amar, no substantivo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, né? E ao próximo. E aí vem Jesus depois, hein, Geraldo? E transcende, quando ele já está para se despedir e deixa aos discípulos, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Exatamente. Porque aquele que ama dá a vida em favor do amado, ou dos amados, não é? E a gente pensa, porque ele foi para a cruz. Não é dar a vida na morte, é entregar a vida inteira a serviço do semelhante. Exatamente. E para a vida que é a vida imortal, né? Isso aí. Esse dinamismo todo da doação, do sacrifício, da renúncia, e sempre com amor. Que maravilha. Geraldo, excelente. Eu vou fazer outra pergunta aqui. O que mais lhe toca o coração dentre os ensinos espíritas? Pode ser duas coisas? Podem ser duas? Pode, com certeza.
Eu estou me lembrando aqui, teve um momento que você falou, eu já me emocionei na primeira, né, fala sua, agora eu me emocionei na segunda, porque, assim, eu estava imaginando que você fosse perguntar alguma coisa nesse sentido, e a minha resposta tem muito a ver com o que você respondeu. Então, primeira parte é o seguinte, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a expressão no item 5, quando o Espírito da Verdade fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, aí está o segundo, né? Eis o segundo. Então, a gente tem a questão do amor. O Evangelho é o amor. O Espiritismo é o amor que vem exatamente trazer na sua pureza, né, na sua essência, a mensagem, o ensino de Jesus. Então, amor. O Espiritismo toca o nosso coração. Isso me toca profundamente, né? Assim como o Evangelho é coração, o Espiritismo também é coração. E instruí-vos, porque vai falar da elucidação, do esclarecimento, da questão da fé raciocinada. Nós acreditamos sabendo porque acreditamos, né? Não é uma fé cega. Isso faz toda a diferença, porque não justifica determinados comportamentos que nós, às vezes, espíritas ainda temos, porque o nosso entendimento já vai noutra linha, né? Então, não nos justifica, por exemplo, uma fé que é cega, às vezes, né, de nós termos opiniões que são tendenciosas, que são radicais, são, né, polarizadas, um discurso do ódio, né? A gente está aí nesse caminho todo que é levado mesmo ao amor ao coração, a esse entendimento superior que transcende as questões materiais. E o segundo ponto, Carl, que eu queria pegar, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe muito bem qual é o título, que é Sede Perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, porque ali tem, são assim, dois itens que tocam profundamente, né? Todo o capítulo é maravilhoso, mas quando ele fala do homem de bem, né, que ele diz que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua inteireza. Começa por aí, falei, meu Deus do céu, é muito distante de ser um homem de bem. Aí Kardec, na sua didática, né, Carl, ele vai e elenca 19 características do homem do bem. E no último parágrafo ele diz, ainda não estão todas aqui. Eu falei, pronto, aí a gente já vai quase desanimando, né, meu Deus. Mas ele anima logo em seguida. Logo em seguida ele anima, no item 4, porque é tão bonito, Kardec é tão assim educador e acolhedor que ele traz os bons espíritas. E quando ele traz os bons espíritos, ele dá aquele conceito que nós todos sabemos de cor, mas que é de uma autenticidade, né, de uma realidade, e que é o que nós realmente enfrentamos. Quando ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita. Mano, eu acho tão interessante, porque o espírita verdadeiro, ele é reconhecido, ele não se apresenta. Ele não se apresenta por aí divulgando que ele é espírita e tudo. E se manifesta nos seus exemplos, né? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Aí a gente vai ver esse desafio que nós temos, que é enorme, não é? A transformação moral, que é a chamada metanoia, né? Esse processo de ver com novos olhos, da gente se melhorar, e essa busca por um controle, né? De domar as nossas más inclinações. Quem é que não tem má inclinação? Né? Quem ainda não tem vício, né? Quantas coisas que a gente tem ainda para superar, não é isso? Olha, a Maria Celina, Cal, está dizendo o seguinte... foi através do Evangelho de Jesus que aprendi o que estamos fazendo neste mundo de hoje. Muito bonito, sim. Aliás, são excelentes manifestações aí na área de texto, hein, Geraldo? Muito bom. No chat. Maravilha. Ótimo. Aí a nossa produção pode ir trazendo um outro destacando à vontade e a gente vai conversar. Bom, mano, agora eu tenho aqui uma pergunta para você que tem tudo a ver, evidentemente, com o que nós estamos falando. Nos seus estudos, nas suas reflexões, como é que você vê a conexão do Espiritismo com o Evangelho de Jesus? Existe conexão e qual é essa conexão, afinal? A conexão é completa, Geraldo, com toda sinceridade. A conexão é completa. Quando Allan Kardec, na definição do verdadeiro espírita, né, ele vai fazer o comentário de que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. E aí algumas pessoas têm dificuldade, dizem, mas então estão de fora todos os que não são cristãos? Espera aí, o Espiritismo nos explica, não é, que Jesus é o governador do planeta. E todos os que vieram foram enviados por ele. Isso não tem disputa de poder entre esses espíritos. Allan Kardec nos explica que na realidade espiritual o que predomina é a elevação intelecto-moral. Essa é o que estabelece a verdadeira hierarquia. E não houve nenhum espírito tão perfeito quanto Jesus, que pisou aqui na Terra até hoje. Então todos os reveladores que vieram foram mandados por ele, todos dignos do nosso respeito, do nosso carinho,
não é? E também os seus seguidores, naturalmente. E o Espiritismo, ele não estabelece essas discriminações, mas nos coloca muito claro, porque Jesus, ele conseguiu resumir os ensinamentos que até então tinham sido trazidos por todos os reveladores. E ele não resumiu nas palavras, simplesmente. Ele resumiu nas ações, e é por isso que a gente fala disso até hoje. Ninguém vivenciou como ele a lei divina no meio de nós. Essa é uma realidade. Então ele tem o poder da própria autoridade dele, porque ele fez aquilo que ele falava, em todos os aspectos. Autoridade moral, né? Exatamente, a autoridade moral que ele desenvolveu. Então, nós vamos ver essa conexão, porque Kardec, quando vem nos anunciar, não é? Aí ele recebe, inclusive, a informação de que ele tem uma missão, ele vai buscar o Espírito de Verdade para esclarecer alguns pontos, que havia dito que destinaria para ele 15 minutos por mês para conversar, não era? Por mês? 15 minutos? Olha só. Por mês. E ele estava cuidando da terceira revelação. Lógico que ele dedicou mais tempo do que isso, não é? A gente vai ter informações depois que o Espírito de Verdade, junto com outra pleiade de trabalhadores sob o seu comando, inspiraram diretamente a Kardec na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e em toda a codificação a gente sabe. Então, a conexão que existe, Geraldo, ela é completa e total, porque, e a gente vai examinar mais, não é? O Espiritismo é o Evangelho redivivo, na sua pureza primitiva. Nós vamos encontrar, e especialmente essa obra magnífica de Emmanuel, não é? Que eu colocaria, Geraldo, com toda a tranquilidade da minha vida, o quinto evangelista, não é? Porque ele faz um exame do evangelho que é talvez dos mais profundos que nós já recebemos até hoje. Então, com essa conexão que Emmanuel faz, pronto, ficou completo o trabalho. Nós temos aí vários, né, trabalhadores que vieram trazer os comentários e análises do Evangelho de Jesus, mas Emmanuel agora nos coloca de uma maneira muito objetiva, muito clara, examinando versículo a versículo em vários pontos, onde a gente pode, então, entender na profundidade a proposta que Jesus trouxe à luz do Espiritismo. Conexão total. Sem dúvida, Emmanuel, o maior explicador, né, do Evangelho de todos os tempos. E eu estava recordando, a Vanessa está dizendo aqui que o Evangelho nos informa, consola e orienta. Gratidão por termos ele, né? Parabéns por cultivarem ele em nossas vidas. Exatamente, Vanessa, o Evangelho, ele informa, consola, orienta, né? O que o Espiritismo também faz, é o que o bom livro espírita, né? O autêntico livro espírita faz isso também. Toca o coração, toca a mente, né? E nos edifica. Ô, Geraldo, sim. Eu queria saber de você, como é que você vê essa relação do Espiritismo aqui com o Evangelho? Então, nas suas palavras, como é que você colocaria isso? Olha, eu também vejo como uma conexão total, tem tudo a ver. Espiritismo sem Evangelho não é Espiritismo, no meu entendimento. Vai ficar faltando uma parte essencial, que é a própria, o que nos leva à melhoria, o que nos leva à vivência, o que nos leva a superar as nossas dificuldades. Embora a filosofia tenha toda essa sua importância como indagação, como busca, evidentemente, e a ciência como confirmação, mas esse aspecto da religiosidade, esse aspecto moral, nos toca profundamente a necessidade de melhoria, que é a conquista de virtudes, é trabalhar os vícios que a gente ainda tem de sobra. Então, aí a gente vê, mano, até a própria promessa no Evangelho, quando João anota as palavras de Jesus, está lá no capítulo 14, versículos 15 a 17, quando diz assim, se me amais, olha a condicional, que é tão interessante, né? E quando Duas a gente condições, vê... Exatamente. Se me amais, né? Aí ele vai dizer... Guardai os meus... Isso. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador. Então, a gente tem que amar no sentido, né, de uma condição fundamental básica, que é a aplicação do próprio Evangelho. Amar é o verbo que baseia, né, fundamenta toda a lição de Jesus, não só na fala, mas sobretudo na vivência, e guardar esses mandamentos. Quer dizer, guardar é tê-los no nosso coração para senti-los, refleti-los e vivê-los, né? Não é só para ficar guardadinho lá, tudo bonitinho, não, mas é para colocar em prática. Então, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador. É um outro Consolador, que vai ficar eternamente conosco, o Espírito da Verdade.
E ali já está anunciado, a gente entende isso pela revelação dos próprios Espíritos, que é o Espírito da verdade que está ali sendo anunciado, que é o próprio Cristo que volta, o Cristo que nunca nos deixou, na verdade, o Cristo que sempre esteve conosco, agora vem de uma maneira mais clara, porque à época ele não pudera ter dito tudo, e mesmo que falou, muitas coisas não ficaram claras, e o Espiritismo vem esclarecer, porque representa a síntese de tudo que a gente pode ter, assim, de mais evoluído, de mais avançado, para o nosso processo de melhoria. Essa síntese desses princípios fundamentais que são o que? A própria lei, né? A lei divina, a lei de Deus, a lei natural. Então, Cal, eu vejo assim uma perfeita conexão, tem tudo a ver, e quando a gente, por qualquer, sei lá, elucubração, a gente tenta desvincular, não vai dar certo, e a gente vai, inclusive, talvez até desviar do caminho que é o que deve ser seguido, né? Muito bem. Nesse sentido. Ok? Bom, então vamos ver. Agora tem uma pergunta bem prática aqui para você. Qual assim? Vamos começar a falar um pouquinho mais, né, da nossa intimidade, já que o Evangelho é coração. Ô, mano, diga aí para nós, revele, por favor, qual que é a sua maior dificuldade em termos de a vivência do Evangelho e do Espiritismo? Já que a gente está falando que ambas as coisas estão extremamente Muito bem. vinculadas, já vamos vincular aqui. Qual a sua maior dificuldade de vivência do Evangelho e do Espiritismo na sua vida? Ô, Geraldo, ainda bem que você falou qual a maior, porque se fosse falar todas elas, ia ficar a live inteira. Só ia dar o tempo. Bom, mas a maior dificuldade, Geraldo, que eu identifico é vencer a mim mesmo. Essa é a maior dificuldade. Em alguns momentos, né, quando eu me olho no espelho e falo comigo mesmo, eu vejo essa batalha entre o Carlos Campetti e a essência espiritual, não é? O Cristo interno que está em cada um de nós, que está dentro da gente. É uma batalha tremenda. E essa luta é, para mim, a maior dificuldade. O Evangelho me ajuda muito nisso. Interpretar, examinar, não é? Intelectualmente as lições de Jesus, meditar sobre essas lições, e conseguir trazer isso para o nível do sentimento, para incorporar isso para a vivência, isso é maravilhoso e vai nos ajudando, não é, neste e noutros desafios. Mas o maior mesmo desafio para mim, Geraldo, é vencer a mim mesmo. Essa a dificuldade não é vencer lá fora, não é vencer, sinceramente, porque a gente está trabalhando com a proposta do Evangelho. Se alguém se considera nosso inimigo, o problema da pessoa, não é porque ele não será nosso inimigo, é nosso irmão, correto? Então, a maior luta mesmo está dentro. Essa é a maior dificuldade que eu sinto, de fato. Mas, Geraldo, e a sua? Provocou, você está devolvendo, né, Cláudio? Ó, mas eu queria dizer para você não ficar triste, não, porque você não está sozinho, viu? Eu acho que os amigos, inclusive, vão concordar com isso. Eu sou uma pessoa orgulhosa, Cal, devo confessar. Tenho dificuldades com orgulho, né? Tenho tentado trabalhar, eu acho que eu estou dando alguns passos, pequenos ainda, mas já reconheço que sou orgulhoso, sim, isso eu reconheço. E junto com o orgulho, naturalmente, vem um outro vício que está atrelado, que é o egoísmo. Então a gente não fala nenhuma novidade, no meu caso, e talvez no caso de vários outros, mas eu estou falando aqui de mim mesmo, né? Porque a gente ainda costuma pensar muito nos nossos interesses. Veja lá como o Espiritismo é tão profundo. Na questão 895, quando Kardec pergunta, né, tirado assim esses males todos que a gente pode ter, eu vou dizer qual é o principal deles, qual que seria a causa de toda a imperfeição humana? Aí ele diz que está fundamentado no interesse pessoal. É isso aí. Quer dizer, aí você atrela o interesse pessoal à questão do egoísmo, do orgulho, né? E a gente vai tendo essas dificuldades. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito ainda, essa questão realmente, né? Como é que demonstra, por exemplo, o orgulho, né? Até a Simone está falando que o Evangelho é a ponte entre o homem velho e o homem novo, né? Isso aí, Simone. Que ótimo, né? Aí, e o Valdeir confirmou que eu não estou sozinho, Geraldo. Ele está dizendo ali, ó. Ele fica feliz de saber que ele tem um companheiro nessa luta contra si mesmo. Que bom, Valdeir. Legal, né? E a gente verifica aí essa ponte, né? Estabelecer esse contato, não é? Da dificuldade de vencer a nós mesmos. Quando você está falando ali, eu trouxe para mim também por causa do orgulho, né? Vencer. André Luiz fala que o vencedor é o que vence a si próprio, né?
E todos nós seremos vencedores lá, né, no futuro, né, ou no tempo que seja o adequado para cada um, o quanto antes melhor, enfim. Mas, assim, eu tenho que trabalhar muito ainda o orgulho e o egoísmo. Então, eu confesso de público que eu tenho essas dificuldades. Enfim, já estou reconhecendo. Eu acho que é um passo também, porque eu também não fico me macerando, né, aquele negócio assim. Mas a gente tem aí um enfrentamento bom, não é? Vamos tocando o barco. Mano, agora tem uma questão aqui, porque o nosso tempo já vai quase que encerrando, mas é uma questão mais, assim, ela não é fácil. Eu vou provocar você realmente, porque aí a gente pode dialogar sobre o assunto. Porque nós estamos vivendo hoje um tempo que é muito desafiador. Não há dúvida alguma. De tudo que a gente está atravessando, esses momentos de provas difíceis, né, e tal, essa pandemia também, enfim. Mas nós estamos aí na relação, há um discurso do ódio, né, que parece prosperar nas relações humanas. É uma coisa que a gente está vendo se manifestando, assim, parece as pessoas com raiva, né, coléricas, iradas, enfim. Né, o que é que está nos faltando, mano, para a gente viver o amor? Já que a gente falou que o Evangelho e o Espiritismo, né, são amor, conforme ensinado pelo Cristo e pelo Espiritismo. O que está faltando para a gente? Está faltando fazer a opção por isso, Geraldo. Eu tenho, né, e sinto muito, mas eu acredito que os companheiros que estão nessa situação, eles não concordarão comigo. Mas uma pessoa que tem necessidade de atacar a outra, seja pelo que for, não está agindo como um cristão. E, portanto, não está agindo dentro dos preceitos do Espiritismo. E, portanto, precisa se autoexaminar. Eu não estou dizendo que é o caso, porque eu não sei, não conheço a intimidade da pessoa. Mas eu diria, se examine, por favor, se realmente está fazendo o esforço para domar as más inclinações. Se está fazendo a transformação moral, que é a definição do espírita, conforme Kardec nos coloca. Porque tem muita gente se autodenominando espírita aí, mas o comportamento visível, inclusive na mídia, nos meios de comunicação aí, à solta, não é o comportamento que o Espiritismo nos convida. Então a gente perguntaria, em nome de que esse espírita, entre aspas, está agindo? Para ficar agredindo os outros, apontando erros das pessoas, ou até, às vezes, de quem já está desencarnado há não sei quanto tempo, vai e levanta, como se estivesse fazendo a exumação do cadáver lá, para levantar os erros que o indivíduo cometeu, para ficar propalando para todo mundo, jogando do ventilador, achando que está fazendo um bem. Para quem está fazendo bem? Neste momento, Geraldo, nós temos visto efetivamente um recrudescimento das trevas. Elas já sabem. Inclusive, vou compartilhar com vocês, não vou dizer a fonte, não é para não ter autorização, mas num trabalho mediúnico, dois amigos me contaram o mesmo fato, porque eles estavam no mesmo trabalho mediúnico. Um estava como médium e o outro era do dialogador. E o espírito estava se manifestando e o dialogador foi tentar falar para o espírito da nova era. E o espírito interrompeu e disse: você está me chamando de burro? Você, por acaso, acha que eu sou ignorante? Ou você acha que eu não sei, e nós todos não sabemos que vai vir essa regeneração de qualquer maneira? A nossa questão não é mais essa, não. A nossa questão é quantos nós levaremos conosco para onde nós vamos agora. Essa é que é a nossa questão. Então, espírita, põe atenção, por favor, não é? Se nós agimos no caminho de agressão, de apontar enganos dos outros, ao invés de cooperar para corrigir os enganos, ao invés de dar nossa contribuição para que as coisas sejam feitas de uma melhor forma, então nós estamos fazendo o jogo das trevas, porque esse é o papel que faz as trevas. É ficar apontando o erro de todo mundo, é acusando todo mundo, é criando cisânia, é criando divisão. Então, Geraldo, essa pergunta sua é crucial, efetivamente, para esse momento. É um momento em que as trevas, elas recrudescem, porque já sabem o que vai acontecer e estão fazendo o maior esforço para agarrar os incautos, aqueles que não estão orando e vigiando. Agora, quando nós oramos, sintonizamos pelo menos com o nosso mentor espiritual. Na conversa que nós vamos ter com ele, com certeza ele vai nos aconselhar a não ser agressivo com os outros. E não ficar apontando erros dos outros. Mas observar, quando nós fazemos assim, olha, tem um dedo apontando para lá, ó. Talvez esse dedão aqui esteja apontando para lá, mas tem 3 outros apontando para cá. É que assim, mano, o dedo em riste,
O dedo em riste é assim, nessa ó. posição, porque assim, você né? aponta um para frente, 3 para você e um pedindo pelo amor de Deus, já pelo Pelo erro amor que de eu Deus, me cometeu. salva, Senhor. Me salva para ver se eu entendo. Ai, ai. Ô, mano, eu estava me lembrando o seguinte, há algum tempo, a gente era praticamente, né, a Elaine está falando aí, mais amor, por É isso favor, né, não aí, é é isso verdade? aí. Às Obrigado, vezes ouvimos, Elaine. Muito obrigado. às vezes ouvimos, né, pregações do Evangelho em discursos de ódio e julgamento, né? Por isso a necessidade É desse estudo verdade. libertador do Evangelho Rede Vivo. Ótimo. Uhum. Eu estava me E, lembrando, Geraldo, Cal. Sim. sim, pode falar, depois eu faço Né? a pergunta. Vem entrar com a pergunta que tá. Mas Não, vai porque lá. eu tava Bom, talvez até a minha fala pode ter a ver com a resposta, não sei. Então Pergunta vamos ver, então aí. Geraldo. É o seguinte: por que que o Evangelho é denominado, por que que o Espiritismo é denominado o Evangelho Redivivo? Eu acho que vem bem a calhar na sequência disso. Uhum. Bem, exatamente do que a Ilane colocou aí, não é? E exatamente, olha, eu diria para você que o Evangelho Redivivo é o do que nós temos na atualidade mais importante. É o projeto, é o programa, é o estudo que tem a maior relevância sobre tudo que nós estamos fazendo. Não estamos dizendo aqui que as outras atividades, as outras funções da Casa Espírita não sejam importantes, todas são. Mas essa passa a ser prioridade diante do que nós estamos vivenciando. E eu queria agradecer, viu, mano, porque a Federação Espírita do Distrito Federal está de parabéns, viu? Com certeza. Assim, com esse envolvimento, com esse trabalho, né, com turmas que já estão sendo criadas aí virtuais e várias outras federativas também, né, do nosso país e estudos, inclusive fora do país, em torno do Evangelho Redivivo. O Espiritismo é chamado Evangelho Redivivo porque ele é de fato. Então aí a Marlúcia está implantando o Evangelho por lá, não é? No Ceará. Alagoas. Alagoas. Né? Beleza. Nós temos a Elaine também, que trabalha lá no Paraná. Santa Catarina. Santa Catarina, isso, Santa Catarina. Exatamente. Muito bem. E o Paulo está dizendo de Campo Grande, né? Também acho que, geral, não sei de onde vem esse ódio, não entendo como o verdadeiro espírita promove esses discursos a que se refere. Então, aí a gente tem assim, o espiritismo, ele é o consolador prometido, porque de fato traz a essência do evangelho na sua pureza, na sua essência fundamental. Está resgatando ali da letra o espírito que vivifica. Está, por exemplo, tomando do vocábulo da palavra, não a maneira pela qual você está escrevendo, mas o sentido que aquilo tem. E aí também do texto que a gente lê, né, o evangélico e tudo, o Espiritismo nos traz a explicação para que a gente possa tirar desse texto o contexto. Como não seria o Redivivo humano? Ele está trazendo Jesus descrucificado, é o Jesus vivo, isso aí. como sempre esteve. Não é? Jesus do Monte Tabor, na Transfiguração, esse sim. E aí eu queria, então, aí associar com o que eu ia falar antes, que eu acho que tem a ver, se não tivesse, você me corrija. Eu me lembro que até algum tempo, e o Evangelho Redivivo, ele é redivivo porque ele promove a nossa renovação. É como se nós estivéssemos renascendo, porque toca tão profundamente o coração e nos desperta a consciência para a gente realmente, né, por isso, até interessante, mano, que você está na base desse trabalho todo, enfim, né, mundo afora, é tão curioso porque, assim, a parte fundamental, doutrinária, que deu base ao próprio programa é aquela fala de Alcione no livro Renúncia, não é? Que Emmanuel coloca, que quando Alcione fala da questão da leitura, do estudo, né, do Evangelho, das Escrituras, enfim, que não é apenas, né, é para ler, para poder entender, para sentir, não é isso? Para poder refletir e viver, não é? Então você tem essas 4 etapas aí. Você faz uma leitura para ter um entendimento, para uma reflexão, para você sentir, não é? E aí você vivenciar. É transformador. E eu me recordo, mano, que há algum tempo, né, a gente assim não falava nada e tudo e tal, e as pessoas na convivência, de repente chegavam assim, né? Ah, você é espírita. Agora eu estou reconhecendo, rapaz, você não precisa nem falar nada, mas eu tinha percebido pelo seu comportamento, né, pela maneira de ser, aquela coisa toda, não é isso? Né? Olha o Vinícius aí, Lousada, Cal, tá dando, você consegue ler aí? Ele botou Bittencourt Sampaio nos registros do livro Voltei, né, da FEB, do irmão Jacó, que é Frederico Figner, né? Afirma que raramente nos comunicamos com o espírito sublime do Cristo na própria consciência. Podemos superar isso? Podemos, Vinícius. Você sabe devemos. sim, né, meu irmão?
Estão trabalhando nisso, né, nesse esforço. Nossa. E é um trabalho de cada um, né, Geraldo? Porque, como você falou, é o Cristo interno, está dentro de nós, né? O Evangelho é coração, porque vem de sentir, né? Da gente estar ali sentindo. Vamos abrir as portas do nosso coração. Geraldo, Goiás também tem uma tarefa maravilhosa com o Evangelho Rede Viva. Eusita tá aí com o Eusi, olha, maravilha. Desculpa, mano. Ah, que ótimo. Então, e a gente toca o coração profundamente nesse sentido da transformação. Isso é reviver, não é? Isso é transformar. Esse é o próprio objetivo do Espiritismo. Então, o Espiritismo jamais poderá se desvincular do Evangelho, porque ele revive o Evangelho na sua essência. Isso é maravilhoso. A Marlu está ali dizendo, conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Essa é a sequência. Obrigado, Maluz. Conhecer, né? Olha lá. Conhecer é uma questão de informação que interpreta, que dá o sentido, não é? Aí a nossa produção reconhece lá. Meditar, que já vai para uma questão muito mais reflexiva, não é? Precisa fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, né, mano? Para a gente se conhecer tudo. Sentir, que é buscar o coração. O Evangelho tem esse sentimento todo, o Espiritismo nos traz para a gente poder realmente tocar a essência. Aí incorpora. Aí adentra. Aí adentra. Se você internalizou, aí você já está em condições, então, sim, de vivenciar, né? Por isso que é muito bom, essa sequência maravilhosa, a gente vai aprendendo. Mas hoje em dia, mantém essa tal história. Ao contrário do que acontecia no passado, quando a pessoa diz, rapaz, você não precisou dizer nada, eu reconheci que você é espírita, né? E pergunta, você é espírita? Eu falo, sou espírita. Hoje em dia, a pessoa diz assim, Campete, mas você não é espírita, não? Eu pensei que você fosse espírita. Como é que você é espírita? Como é que você... Até você, né? Porque o pessoal exige de nós que somos espíritas, inclusive, um comportamento melhor, porque o próprio espiritismo coloca isso. É tão interessante. Às vezes a pessoa nem conhece direito, mas ela tem essa ideia, né? Daí a importância, né, mano? Isso aí, mano. Ótimo. Bom, vamos aqui, mano. Eu queria... Bom, tá aqui. Nós fechamos aqui a nossa sequência de perguntas. Estamos também nos 40 minutos, eu queria chamar a produção aí, a gente já pode trazer perguntas, já tem, nós estamos aqui à disposição. Né, eu vi no momento que já tinha 10, mas já apareceram várias, né? Não sei nem quantas perguntas já tem aí. Ok. Aí vamos ver, a Cleonice está trazendo para nós, mano? Ótimo. Ela nos ajuda. Obrigado, viu, gente, pela participação. Oi, Cleonice. Maravilha, hein, gente? Essa troca de vocês. Eu acho que papaizinho tá olhando lá de cima, dizendo, nossa... Eu senti que ele estava conosco. Então, pessoal, recebemos aqui perguntas, né, do chat, recebemos também perguntas aqui no nosso formulário, então aí a gente já tem alguns ganhadores, né, dos nossos livros que podem ser retirados na FEDER, todos aqueles que fizeram perguntas no formulário, e vamos tentar aqui conciliar. Temos aqui uma pergunta do nosso presidente Marcelo, né, que eu gostaria de colocar aqui, a dele aqui primeiro, porque é bem interessante, o Marcelo Rosa. O Espiritismo nos traz o conhecimento dos mecanismos da mediunidade, que nos explica uma série de fenômenos fantásticos, ainda para os dias atuais. Qual será o meio mais adequado para que esse conhecimento chegue até os representantes da ciência moderna, através desse entendimento do Evangelho Redivivo, e, finalmente, seja tirado o véu de vários mistérios? Nossa, mano, essa pergunta é para você que eu não tenho a mínima ideia de como responder. Que coisa linda. Muito boa pergunta, excelente pergunta. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, não é? Eu até em alguns momentos pensava, gente, se esses cientistas lessem o Livro dos Espíritos, e se lessem a grande síntese de Pietro Baldi, não é? Será que eles não abririam um horizonte para algumas, não é? E se eles lessem Universo e Vida, não é? Do Áureo, não abriria algum horizonte para eles? Então, eu acredito, não é, que o caminho seria quem tem proximidade oferecer. Quando a gente tiver oportunidade, fazer oferta. Ninguém pode obrigar, não é isso, gente? Mas já tem gente despertando para isso devagarinho. A Associação Médico Espírita tem conseguido atrair alguns médicos, alguns profissionais desse campo, não é, da saúde, alguns cientistas, para análise do tema. Inclusive, um texto que foi elaborado, não é, Geraldo, pelo pessoal no Brasil, a respeito dos avanços que André Luiz apresentou sobre a glândula pineal, foi publicado numa revista científica da França, né, da Europa. Então, já vai devagarinho havendo esse reconhecimento. Há muitas universidades que estão fazendo
investigações, pesquisas, trabalhos voltados para essa área mais espiritual. Nós temos pessoas nos Estados Unidos que conseguiram, inclusive, colocar um grupo de estudo do espiritismo apoiado pela universidade. Né? Em Maryland, por exemplo, né? Eles receberam ali o local, tudo direitinho, com apoio de alguns professores brasileiros lá para implantar o estudo do espiritismo. Então, devagarinho vai acontecendo. A maneira que a gente vê é uma maneira muito espontânea e natural. Conheceu alguém, fez amizade com, compartilha. Ou foi procurado por alguém, não negue, não é? E se não tem condições de atender, procura a instituição. Recorre à sua federativa estadual, que vai recorrer à FEB se é necessário. Faz, então, a ponte com quem possa dar, não é, atenção para aquele aspecto e levar isso avante. Devagarinho nós vamos chegando lá. Logo depois de Kardec, na época de Kardec, Kardec inaugurou a ciência espírita. E logo depois dele, vários cientistas fizeram investigações, pesquisas relacionadas com a sobrevivência da alma e conseguiram evidenciar que a alma sobrevive ao corpo. Agora, a academia não aceitou. É uma questão, não é, da academia. Agora, e é por isso que Kardec, muito sabiamente, vai dizer: o espiritismo não é uma questão da ciência. Porque o cientista, particularmente, pode aceitar o espiritismo porque é uma questão de convicção pessoal. O espiritismo é uma questão de convicção pessoal. Mas nós estamos seguros de que, na medida em que a ciência avança, e Kardec, logo na entrada do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai propor a união da ciência com a religião. Capítulo 1º, item 8. Capítulo 1º, item 8, logo no início do Evangelho. Ali, então, ele faz a proposta, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se nós pudermos contribuir para isso, maravilhoso. Eu não vejo uma forma, não é, da gente fazer, senão aproveitando as oportunidades que a vida nos ofereça. E quando buscados, atender. Se não temos condição de, recorramos a quem possa. Porque, às vezes, nós não damos conta sozinho. Mas a instituição reúne, chama, atrai quem possa dar o suporte, não é, nesse tipo de atividade que vai acontecer cada vez com mais frequência, viu, gente? A ciência vai nos procurar. A gente, às vezes, não quer ser invasivo. A gente não pode bater a porta da universidade e oferecer, porque, às vezes, vai para lá todo lixo, vai para um escaninho, vai arquivado, porque eles têm outras prioridades. Agora, quando eles considerarem prioridade, eles vão nos procurar. Com certeza. Muito bom. Vamos fazer aqui mais 2 perguntas do formulário, né? Foram 13 perguntas, não vai dar para a gente colocar todas aqui. Vamos pegar 2 do chat. Então, do formulário, o Paulo Maia foi o primeiro a responder. Ele só deu saudações, né, pelo empenho de todos. Né? Ele estava no formulário aí, né? E João Soares, do Osframa, ele pergunta o seguinte. Na verdade, primeiro ele faz uma consideração e depois ele pergunta. Ele diz: a grande máxima e o segundo grande mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sem dúvida, a base do Evangelho. Pergunto: por que é tão difícil para a humanidade colocar o mandamento de Jesus em prática? Estaria essa dificuldade mais atrelada à falta do aprendizado do conhecimento divino ou do grau da nossa evolução moral? Olha, é tão interessante, né, essa pergunta, que a gente conversou um pouco sobre isso no nosso diálogo. Kardec explica que para o entender o Espiritismo não precisa de uma inteligência privilegiada, não é? Uma inteligência comum consegue entender. É muito mais um senso de uma maturidade espiritual. Então, isso é que é importante. Por isso, nesse caso aí, o entendimento, às vezes, a gente já tem. O que nos falta, de fato, é essa vontade de vivenciar, de colocar em prática. Como está na questão 909 do Livro dos Espíritos, se a gente já daria conta de superar as nossas más inclinações, não é? E a resposta é que sim, o que nos falta geralmente é a vontade. Se a gente tivesse um pouco de vontade. E Emmanuel vai dizer que a vontade é o principal capital do ser humano. Então, diria sim, a compreensão nós já temos. Inclusive, quando vai se estudar os evangelhos, o próprio Emmanuel coloca de maneira muito clara que o que foi legado para nós está em Consolador, de maneira alguma, mesmo com as traduções, com as possíveis, digamos assim, né, alterações, modificações ao longo das traduções, ao longo do tempo, não se perdeu a essência do Evangelho. Porque ali tem a base de tudo. Né? Como o próprio Gandhi, né, Cal, fala do Sermão do Monte.
Isso aí. Maravilha. Muito bom, pessoal. Vamos lá. A gente tem aqui uma pergunta que assim, eu fiquei até intrigada com essa pergunta aqui da Luciane. Luciane da Silva Oliveira, da FEDEF. Ela pergunta o seguinte: o Evangelho do Espiritismo orienta para uma vida de luz. Como entender e aceitar a desencarnação? Opa, muito interessante a pergunta. Muito bem. A gente pode fazer uma outra pergunta. Como entender a vida sem a desencarnação? Vamos lá, vamos examinar. Allan Kardec coloca na terceira parte, não é, do Livro dos Espíritos, as leis morais. Estou falando terceira parte, certo? Às vezes eu fico meio confuso com essas partes. É a terceira. Uhum. Então, ali está as leis morais. E entre as leis tem a lei de destruição. Eu fiquei tão... a primeira vez que eu travei contato com isso, eu era adolescente. Eu pensei, mas uma lei de destruição? Fiquei curioso com aquilo, não é? Como entender isso? Mas é muito interessante. Na verdade, só há a vida. A morte é uma questão ilusória da nossa parte, porque é como uma mudança de roupa. Eu vou perguntar, como é que a gente pode viver sem tomar banho, pelo menos de vez em quando, e mudar de roupa? Não tem como, a gente precisa tomar banho, pelo menos de vez em quando, e mudar de roupa. Não é? Porque senão a coisa não acontece para a gente. Então, a reencarnação, ela é possível em função da desencarnação. Morre o corpo, mas o espírito segue vivendo. E acumula experiência. Aí vem a etapa no mundo espiritual. Quando já alcançou um certo grau de desenvolvimento, vai examinar como é que foi a encarnação, se progrediu alguma coisa, se avançou, se cumpriu o que tinha programado, porque a gente programa quando tem condição no mundo espiritual, a nossa encarnação. E quando a gente não tem, os bons espíritos fazem isso por nós. Eles planejam como será a nossa encarnação para o nosso melhor proveito. A gente nem sempre aproveita bem, tá certo? Mas a literatura espírita vai nos ensinando isso. A obra de André Luiz, por exemplo, A Vida no Mundo Espiritual, não é, Geraldo? Também de Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos aí uma literatura magnífica que nos fala a respeito desse porquê. Por que que a gente morre? Vamos ver. Geraldo, vou me permitir de novo lembrar do nosso papaizinho, não é? Vai lá. Ele sempre dizia que ele não conseguia explicar as coisas para as pessoas. Ele tinha um sofrimento, por isso que ele amava e ama o espiritismo. A Marta, inclusive, teve um sonho com ele, que ele estava no mundo espiritual recebendo os que desencarnam para ajudar-lhes a se adaptar, a entender o que é o mundo espiritual. Não é? Porque ele tinha uma ansiedade de explicar para as pessoas, para que as pessoas se libertassem, e ele sentia limitação. Então, ele tinha a convicção de que era uma trava necessária para essa encarnação dele, para aprender a humildade. Olha aí, não é, Geraldo? A nossa luta para vencer o orgulho, o egoísmo, essa coisa toda. E então, ele está agora, naturalmente, estudando no mundo espiritual e se preparando para uma próxima encarnação, quando não haverá essa trava, e ele poderá realizar, então, os seus propósitos. Por que que Deus nos brinda a oportunidade de renascer? Porque nós nos esquecemos dos nossos enganos do passado, todas aquelas coisas equivocadas que a gente fez, e começa agora a racha-tábua, como se fosse do zero. Lógico que não apaga tudo. Intuitivamente a gente lembra de certas coisas. Tem intuição, tem flashes, não é? Mas a gente começa de novo. Tem um companheiro que ele fez uma parábola sobre... Porque tinha um amigo dele, protestante, amigo dele não, ele visitava uma prisão e tinha um protestante preso lá. Tinha cometido um engano e estava preso. E o protestante ouvia, ele ia lá, não é, falava para as pessoas, ele ficava sempre de longe. Aí um dia ele se aproximou, disse assim, olha, até que essas explicações que você dá do evangelho aí, até que são coerentes, viu? Eu tenho ouvido dali e tal, mas esse negócio de reencarnação, rapaz, olha, não dá, viu? Não dá para aceitar isso, não. Então, olha, desencarnação e reencarnação estão perfeitamente vinculadas. Então esse amigo disse assim, bom, você está aqui na prisão. O que você acha de um juiz que dissesse para você que você estaria perdoado e que você ia ser libertado? Só que você ia ter que conviver com aquelas pessoas, não é? Você não gostaria que essas pessoas esquecessem o que você fez?
Ah, seria ótimo, não é? Poxa vida. Mas você mesmo ia ficar continuando sentindo drama de consciência pelo que você vê? Pois é, agora na altura que tá, né, eu tô arrependido de tudo que eu fiz, eu ficaria. Pois é, agora veja lá. Vamos dizer que um juiz aqui te perdoe. Além disso, te pague uma cirurgia plástica para você mudar de figura, te dar uma nova identidade, faz as pessoas que, né, estão convivendo com você não saberem, e você vai poder conviver com elas de volta e tudo mais. E essas pessoas não vão lembrar nada do que aconteceu com você. O que você acha disso? Ah, isso seria muito legal, não é? Seria legal. Eu poderia voltar a conviver com todo mundo. Pois é. Então, a reencarnação é mais ou menos isso. Mano, mas para reencarnar precisa desencarnar primeiro. Exato. Ó, a Mana Rose está falando aí que o primeiro passo do autoconhecimento é o reconhecimento das nossas fragilidades. É isso aí, gente. Muito bem. Vamos lá. E Maiara fez uma pergunta, outra gente só tem pergunta aqui intrigante. Acho que vocês, assim... Agora é para você, Geraldo. Considerando que já temos o Evangelho segundo o Espiritismo, por que o Evangelho Redivivo? Ah, que maravilha. Quando a gente conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no item 1, Kardec fala, né, que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes. A primeira que são os atos comuns da vida do Cristo, uma espécie de biografia. A segunda são os milagres, depois são, né, a questão das predições ou profecias, e a parte que diz respeito às palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas. E, finalmente, os ensinos morais. Então, Kardec, na sua genialidade de codificador, como educador, ele só pega exatamente os ensinos morais e constitui o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é a Bíblia dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus, mas nos seus ensinos morais, trazidos à explicação que o Espiritismo nos dá, né, para um esclarecimento mais aprofundado que a gente já tem condições de entender, inclusive trazendo conceitos que à época o Cristo não poderia colocar, porque o povo não entendia com clareza, como é o caso, por exemplo, dos conceitos meio confusos de ressurreição, que eles queriam dizer reencarnação, né, da vida, por exemplo, da imortalidade, que eles não entendiam como funcionava direito, da comunicabilidade, que também tinha uma certa noção, mas não era tão claro. O Espiritismo vai esclarecendo tudo isso. Agora, por que esse programa todo? Porque a gente pode mergulhar profundamente, não na exegese, não é nas questões das palavras intelectuais que vai nos levar à discussão disso, se é isso, se é aquilo, né, se tal coisa é assim ou assado. O importante é trazer esse evangelho para a gente sentir. Essa é a essência, não é, mano? É a base de tudo. Então, você tem um complemento. Porque quando a gente pega, por exemplo, e cada vez mais nós vamos tendo estudos complementares que vão facilitando a nossa compreensão. Então, se o Espiritismo é essa luz que facilita a gente seguir o roteiro de vida que é o Evangelho de Jesus, essa luz tem que clarear o máximo possível. E o Evangelho de Jesus vem trazer essa claridade toda para facilitar a nossa caminhada. Maravilha. O Kleber, né, do GEAI, ele diz o seguinte, né, ele pergunta aqui, né, se o Espiritismo é o Consolador prometido, então os espíritas têm a mesma responsabilidade de Jesus quanto ao progresso da humanidade? Muito bem. Olha lá, Jesus, quando veio, ele poderia ter feito o trabalho sozinho. Ele é o governador do planeta, ele estava lá na barca, quando os discípulos estavam desesperados, não é? E acham que ele estava dormindo, eles chamam, ele acalma a tempestade num segundo lá, não é uma ordem simples que ele dá. Então Jesus, ele poderia fazer tudo sozinho, no entanto, convidou. Nós dizemos 12, né, gente? Vamos nos libertar desse ranço da igreja aí do passado, que não foram 12 coisa nenhuma. As mulheres não contavam na época, e elas fizeram um trabalho maravilhoso junto a Jesus. E a gente conta lá, tem algumas pessoas que falam que chega a 36, não é, Geraldo? 36 mulheres são citadas no Evangelho, tá? Então, o que acontece? Já estavam à frente desde aquela época, Carl. Desde aquela época, já. Não sendo reconhecidas, mas já estavam. É isso aí. Então, 12, 70 da Galileia, 500 depois da crucificação, que Humberto de Campos nos fala, não é, a respeito do assunto. Então, Jesus convidou os trabalhadores. Nós estamos sendo convidados por ele para isso. A nossa responsabilidade é a responsabilidade da nossa própria realização. O Berto Roden, ele tem uma frase, apesar dele não ter aceitado o espiritismo, ele foi católico, depois se desligou também, mas ele tinha uma inspiração tão profunda. O Berto Roden, ele diz num dado momento, Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível.
Então, não pensemos que nós somos missionários, gente. Nós estamos trabalhando na nosso próprio aperfeiçoamento. Então, Jesus é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade para isso. Lógico que a responsabilidade é nossa, de nos transformar para o bem e de assumir a conscientização, a consciência de que nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Que agora já não dá mais para ficar transferindo para o padre para ele fazer a nossa conversa com Deus. Que não é o pastor que vai resolver o nosso, nem o presidente do centro, nem o médium. É cada um que precisa assumir a sua própria responsabilidade e caminhar com os próprios pés. E aí nós vamos a Carlos Torres Pastorino, que também pode ter buscado isso em algum outro autor, porque já me disseram que alguém mais já falou isso também. E quem é que não falou as mesmas verdades e que foi repetida N vezes por quantos, não é? Ele diz assim, a gente muitas vezes quer contribuir com a melhoria dos outros. Porque a gente sabe que o mundo vai melhorar se os outros melhorarem. Então a gente faz curso, a gente se prepara para ser palestrante, a gente faz um monte de coisa para ajudar os outros a melhorar. E nós não podemos esquecer que a maior contribuição que nós podemos dar para a melhoria do mundo é a melhoria de nós mesmos. Essa é a maior contribuição e que ninguém mais pode fazer. Então, sim, nós temos uma grande responsabilidade. Primeiro, de aprender a lidar conosco mesmo e nos fazermos úteis dentro do processo, para sermos dignos de ser chamados filhos de Deus. Olha que maravilha. E ao invés de ser servos para cuidar dos nossos interesses, nós cuidarmos dos interesses do nosso Pai, como Jesus nos orientou e nos convidou. Então aí nós estaremos assumindo a grande responsabilidade com Ele, para então auxiliar os nossos irmãos a seguirem o seu progresso espiritual, como ele está fazendo por nós. Excelente pergunta essa, hein? Por favor. Muito boa mesmo. E a última pergunta, pessoal, para a gente finalizar aqui, que está maravilhoso. Eu gostaria de fazer todas as perguntas, mas infelizmente o tempo não dá. Né? A Carolina Nunes Prado, do Centro Espírita Vinha de Luz, eu acho que eu conheço ela. A conduta cristã no cumprimento dos deveres da vida material que nos são impostos, sendo que esses, por vezes, podem ser incoerentes com os ensinos de Jesus. Então, Olha, como cumprir esses deveres materiais? Veja, bom. Lembra nessa pergunta, né, mano, exatamente aquela expressão de servir a Deus e a Mamão, né? Você pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Só que o Cristo foi muito claro quando ele foi tentado por algumas vezes, entre aspas, porque na verdade nunca seria tentado porque ele não cedia, né? Não tinha que ser provado em nada. Mas eles tentavam ali, enganar Jesus e tudo. Quando perguntam sobre os impostos, né, por exemplo, ele pega a moeda e diz assim, me dê uma moeda, verifica quem é que está aqui nessa insígnia, né? Era o rosto de César e tal, então está ali a questão, dai a César o que é de César, ele deixou claro isso. Então nós não precisamos burlar as leis humanas para sermos cristãos espíritas, não é? Nós precisamos, inclusive, cumprir as leis, porque esse é um dever nosso, questão ética e moral. Não vamos também desviar a nossa consciência por uma questão de conivência com o mal, com o erro, quando a gente percebe alguma coisa. Nós temos o dever não de não pactuar, de não aceitar. E às vezes, a depender da situação, de chamar a atenção, se for o caso, né? Ou pelo menos se afastar, não se envolver naquilo, quando a gente percebe que tem algumas coisas. Porque aí, a legislação humana, ela tende a fazer dentro do que é o melhor, de acordo com o nível evolutivo daquela sociedade. Como está lá em O Livro dos Espíritos, né? Porque a legislação também evolui. E a gente vai cumprindo. Você vê, a legislação vai se tornando mais humana. A questão de um século por aí, a escravidão era lei, era uma coisa permitido, né, aceitado. Hoje em dia, até o uso de palavras, a gente tem que tomar cuidado de como vai empregar, porque pode ser politicamente incorreto. Então, nós avançamos muito, né, nesse sentido do respeito, do direito ao outro, temos muito que superar ainda, mas nós estamos melhorando. Então, é perfeitamente compatível o que se trata de legislação séria na busca da melhoria, né, das relações sociais entre nós, seres humanos, com a aplicação do Evangelho. Aliás, nós somos convidados e convocados a vivenciar o Evangelho exatamente, não é, Mano e Cleonice? Porque nós somos submetidos aos testes, às provas que a gente precisa. Porque senão não teria o que demonstrar. Eu gostaria tanto de não estar enfrentando, de repente, essa questão de perdoar, mas eu tenho necessidade de perdoar, porque ainda eu tenho ódio no meu coração, eu estou guardando um sentimento de vingança, então eu preciso perdoar.
eu gostaria de já estar liberto desse mundo, pudesse todo mundo já se compreender melhor. Mas eu mesmo, às vezes, eu causo desentendimento. Então, estou vivendo num ambiente que devo viver e devo agradecer isso e fazer a melhor parte. Então, sejamos instrumentos de Deus, da paz e da pacificação, do amor e não do ódio, do entendimento e não da guerra, do bem e não do mal. É a nossa grande oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Muito bom. Grande oportunidade estar aqui com vocês dois. Que maravilha. Muito Uma bom. bênção, querido. Muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui também. Mesmo. E muita gratidão, não é, a FEDEF e aí os organizadores dessa Semana Espírita, viu, José Luiz, Giovânia, muito obrigado. E é só agradecer as pessoas que fizeram perguntas, as pessoas que estão aí com a gente, né, desse sorteio do livro, para a gente foi novidade esse QR Code aí. Então, a gente está tentando se inovar, né, no meio online, né, estamos conseguindo e não podemos deixar parar, né, a doutrina espírita tem nos inspirados a levar adiante e é isso que a gente vai fazer. Obrigada aí a todos, deixo aí com o Zé e com a Gil para poder fazer as considerações finais. Muito obrigada. Léo, você dá a relação de o livro, você vai passar para eles aí? A relação dos livros? De quem recebeu, quem foi sorteado. Isso, a gente está passando aqui embaixo na tela, o Paulo está colocando o nome de todos aqueles que fizeram lá, pergunta nos formulários, a partir de segunda-feira já pode ir na FEDEF para poder estar pegando seu livro, né, e a gente vai estar divulgando aí, lá junto com a FEDEF, para que eles possam pegar, de segunda a sábado, de 9 até as 16 horas, os livros estão lá disponíveis com a lista das pessoas, tá bom? Agradeço aí a todos. Obrigado, Cléo, foi maravilhoso. Giovana, com você. Nós queremos agradecer, gratidão, queridos irmãos, lindo vocês dois aí, com esse amor todo, né, envolvido, família, domingo, tudo a ver, né, com essa proposta do Evangelho Redivivo. Então, gratidão a vocês. Nós agora vamos chamar o Paulo Maia para que ele possa fazer as suas considerações finais e depois nós passamos para a prece. Paulo, pode entrar. Paulo, coloca o Paulo Maia para nós. É que o Paulo tinha caído e você já entrou de novo. Tá ali. Ô Zé, eu acho que eu não caí porque eu nunca me levantei, tá? Ô Paulo, me conta uma coisa aqui. E o cachorro, tá dando sossego aí hoje? Ele tá aqui tranquilo, tá quietinho aqui do lado, Fred. Daqui a pouco ele dá uma mensagem. Então tá bom. Então, Paulo, suas palavras finais aí, agradecer aos nossos palestrantes, né? Fica à vontade aí. São irmãos, né? São irmãos entre si, mas são os irmãos queridos, Geraldo, Carlos, satisfação. Estamos aí numa labuta cotidiana, né, Geraldo? E o Carlos no CFN, virtual, todo dia à noite. Ver se amanhã a gente termina. Então, uma alegria muito grande receber vocês, o carinho, ver aí a harmonia, o exemplo que vocês estão para todos nós, o estímulo, firmeza e comprometimento com o trabalho. Então, por tudo isso, a gente agradece muito, isso nos inspira muito. A gente precisa muito de esperança e de inspiração nesse momento de tanta tribulação para todo mundo, né? E aí a gente tem que dar relevância às coisas boas e aos bons exemplos, pois a mídia comum já faz muita propaganda do que não é bom. Então a gente tem que temperar, né, ser o sal da terra nesses momentos difíceis e levar essa mensagem. Então, com muita alegria, simplicidade, a gente recebe a presença de vocês e toda essa equipe, né? Estava acompanhando aqui no site, muita gente, muito colaborador. É como um jardim, né? Quando a gente chega e vê o jardim florido, a gente não tem ideia de quem trabalhou para aquele jardim estar daquele jeito. Então, aqui é como se fosse a flor do jardim. Muita gente trabalhou, muitos jardineiros, muitos adubaram, muitos regaram. E vou falar em nome do Zé, porque está o coordenador da CRE. Zé, parabéns a você e toda a equipe, tá bom? E vamos continuar nos reinventando. Fiquei feliz demais de ver o Cevil aqui colaborando. Cevil é uma casa muito nova, muito recente, né? O Paulo, o sacerdote, Cleonice, a equipe toda colaborando bastante aí. E ver, né, também o nosso querido Valdeir, que há tanto tempo colabora. Tem gente que falou que há tanto tempo, né? Bom, mas ele está aí firme e forte trabalhando, né? Todo mundo. Um abraço a todos os presidentes e coordenadores da CRE. Zé Luiz.
Oi, Você Geraldo. me permitiria, com a fala do Paulo antes da prece, que eu estou sendo aqui intuído espiritualmente, que eu tinha separado um poema de Carmen Sinira, e quando o Paulo fala, tem tudo a ver com o poema, é coisa muito rápida. Eu poderia fazer a leitura? Não tem problema. Tá? Então, é do livro Parnaso de Além Não tem Túmulo. poema ou não tem problema? Não tem, vai ter poema, pode ser, Zé? Então, é de Carmen Sinira, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, na psicografia do Cândido Chico Xavier, não é? E diz assim: o viajor e a fé. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura: vem ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Maravilha. Muito oportuno. Muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez aí os nossos irmãos, Carlos, Geraldo, né? Que são irmãos entre eles e irmãos entre a gente também. Mas eu os considero assim. O Paulo Maia, todos nós, toda essa equipe que participou desse evento. Então, vamos partir então para a nossa prece de encerramento, que a Giovana vai coordenar. Abraços virtuais para todos, gente, durante a prece, tá bem? Sinta o nosso abraço. Muito obrigado. Queridos, nós vamos agradecer também toda essa equipe que está por trás nesse momento, né? E aí da efetiva realização, mas de todos esses dias que nós trabalhamos em função disso, e com certeza as energias estão valendo para a recomposição de cada um dos companheiros que estiveram envolvidos e aqueles que não estiveram envolvidos diretamente, mas estão envolvidos indiretamente. Então, nós vamos convidar agora o nosso irmão Marcelo, presidente lá do Cantinho da Fé, do CREDES, para que ele possa fazer a prece de encerramento para nós. Gratidão a todos. Obrigado a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade, em nome dos manos Campete, de toda a turma aí da CRE 910, né? E por todos aqueles que trabalharam para essa tarde ser tão maravilhosa assim. Na verdade, essa prece que eu vou proferir faz parte da obra Missionários da Luz, trazida até nós por André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E é a prece de despedida de Alexandre, na obra O Instrutor da Comunicação. Eu acredito que ela traz foco em aspectos aí fundamentais para os momentos atuais, como o reforço do nosso compromisso e a força de vontade. E ela é assim: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos, abre-nos a portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovações, em renovadas lições. Em teu nome semearemos o bem, onde surjam espinhos do mal. Acenderemos a tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos a tua bênção onde haja condenações e desfraudaremos a tua bandeira de paz junto às guerras de ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários,
mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis da tua luz para sempre. Assim seja. Muita paz, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Da paz. Tchau. Abraços virtuais para todos. Beijo a todos. Muito obrigado. Beijo, Gel. Fiquem com Deus. Isso também. Igualmente. Tudo de bom, gente. Deus, Gel. Agradecer não somente os expositores, como também o Paulo, o Bodeí, todos que estiveram aqui, e também aqueles nossos irmãos que estiveram nos bastidores, o Gabriel, o carinhosamente de Gabi, pela arte, também o Paulo, o sacerdote, que coordena todo esse negócio, coloca uma figurinha, troca, põe outra, né? Trabalho de ele faz tudo na maestria. O Tony também nos auxiliou. Todos eles que trabalharam para que esse evento tivesse o brilho que teve. Queremos também deixar aqui, Paulo Maia, o convite para o nosso último encontro do mês espírita, no dia 31 de outubro, às 18h30, às 20 horas, com a presença do nosso companheiro Severino Teletino. Ok? Então, está aí o nosso encerramento. Queremos agradecer a todos, dizer que passou muito rápido, né? A gente nem viu o tempo passar. E nós estaremos prontos para daqui a um ano preparar mais um, né? Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, Zé. Boa noite. Muito obrigado. Tudo de bom, gente. Abração para todos. Gente. Obrigado. Abração, gente. Tchau.